Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Todo mundo pode aprender, todo mundo consegue aprender. Matemática não tem segredo, matemática tem propriedades, tem regras. E aqui, no canal Matemática Simples e Prática, vou publicar videoaulas com, no mínimo, 90% das habilidades que você precisa para fazer uma boa prova no Enem, ok? Matemática simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Nesse vídeo eu trago mais duas questões que caíram no simulado do Enem 2024, proposto pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, as questões de número 172 e 173, questões muito interessantes. A primeira aborda geometria espacial, um tema super legal. O que tem na prova do Enem? Geometria espacial tem. E a segunda aborda funções. Funções tem na prova do Enem. O que tem na prova do Enem? Funções, essa sempre tem. Então vamos lá. A primeira é uma questão bem interessante, um pouco mais simples, mas muito interessante, envolve porcentagem, cálculo de volume, né? Uma lata de tinta com a forma de um paralelepípedo retangular reto tem as dimensões em centímetros mostradas na figura. Será produzida uma nova lata com os mesmos formato e volume de tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que as da lata atual. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em quanto por cento? Então, o primeiro comando da questão é que a gente determine as dimensões da base de forma que seja 25% maiores que da lata atual, né? Só da base. Então, aqui, vou pegar o volume inicial, depois eu caço o volume da nova lata. O volume da lata inicial, dessa primeira lata aqui em questão, 24 vezes 24 vezes 40. E para não ter muita conta, muita perca de tempo com conta, eu vou primeiro deixar só expresso aqui, não vou resolver essa conta. E para eu saber qual o comprimento da base da nova lata, basta eu pegar esse 24, que é uma aresta aqui desse paralelepípedo, e multiplicar por 125%. Por quê? Porque vai aumentar 25%, não é? Para facilitar, eu posso simplificar por 25 numerador e denominador, vou ter 24 vezes 5 sobre 4, porque 125 por 25 dá 5, 100 por 25 dá 4. E dividindo 24 por 4 dá 6. 6 vezes 5 que dá 30. Então eu achei o comprimento da aresta da nova lata, 30 centímetros. Agora eu tenho que descobrir a altura, mas o volume permanece o mesmo. Então, para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em quanto? Então eu vou pegar aqui 30 vezes 30 vezes H e dizer que é igual ao volume da lata anterior, que o que mudou foi só a aresta da base, né? E a altura também, que vai diminuir, mas o volume se mantém o mesmo. Dessa forma, isolando o H, o 30 vezes 30 vai para o segundo membro, que eu posso simplificar, ó, cortando um zero. Eu posso também dividir 24 por 6 e 30 por 6. 24 por 6 dá 4, 30 por 6 dá 5. E dividir esse 24 por 3, que dá 8. Com esse 4, aqui eu vou ter 4 vezes 4 vezes 8, 16 vezes 8, porque 4 vezes 4 é 16, 8 vezes 6, 48, eu levei 4, 8 vezes 1, 8, e 4, 12, 128. Dividido por esse 5, né? Então 2 vezes 5, 10 para 12, 2, 5 vezes 5, 25 para 28, 3,0, 6 vezes 5, 30. 25,6 vai ser a altura da nova lata, mas eu sei agora a altura, eu tenho que saber que percentual que ele representa de redução nesses 40. Então faço uma regrinha de 3. Eu digo 40 está para 100%, assim como 25,6 está para x. Multiplica em cruz, porque são grandezas diretamente proporcionais. Aqui multiplicando por 100, só desloca a vírgula duas casas para a direita, fica 2.560, ela vem aqui duas casas, o 6 e mais 1, ó. Então x é igual a 2.560 dividido por 40, 6 vezes 0 é 0 para 6 é 6, 6 vezes 4, 24 para 25 é 1, desceu 0 aqui dá 4 e já fecha, né? Dá 0, 4 vezes 40, 160. Então dá 64, mas ainda não chegou na resposta. Essa nova medida, 25,6, representa 64% da anterior. E qual foi a redução de 64% para chegar a 100%? Reduziu 36%, né? 64 mais 36 chega ao 100, que é o 40. Então reduziu
36%, porque agora equivale só a 64% do que antes era 100%. Alternativa correta, letra D de Deus. A questão número 173 é uma questãozinha embaçada, muito embaçada. Se você não ficar esperto, se você não tiver bem conhecimento das funções, aqui você pode ter dificuldade. O fisiologista inglês Archibald Vivian Hall propôs, não sei se pronuncia assim, meu inglês é precário, né? Propôs em seus estudos que a velocidade V de contração de um músculo ao ser submetido a um peso P é dada pela equação P mais A, que multiplica V mais B igual a K, com A, B e K constantes. Um fisioterapeuta, com o intuito de maximizar o efeito benéfico dos exercícios que recomendaria a um de seus pacientes, quis estudar essa equação e a classificou dessa forma. Tipos de curva. O fisioterapeuta analisou a dependência entre V e P na equação de Hall e a classificou de acordo com sua representação geométrica no plano cartesiano, utilizando o par de coordenadas P e V, admita que K é maior que zero. O gráfico da equação que o fisioterapeuta utilizou para maximizar o efeito dos exercícios é dado por qual dessas opções? Então vamos partir aqui do princípio que nós temos uma equação no início e que esse é o par ordenado. Então, seguindo a ordem do par ordenado, a abscissa e a ordenada, sempre o x é primeiro. Então, P representa o x, o V representa o y. Então, vou vir aqui e substituir o P por x e o V por y. Então, vai ficar x mais A e y mais B. Certinho? Igual a K. Então, y mais b é igual. Se eu passar o x mais a para o segundo membro, ele vai dividido, porque ele está multiplicado. Nem vou colocar mais o parêntese. E agora eu posso passar esse b para o segundo membro. Ele vai com um sinalzinho de menos, porque ele troca de lado, troca de sinal. Então, eu tenho aqui um esboço da equação, né, da situação em questão. Vou analisar a primeira proposta aqui, uma semirreta oblíqua. Olha, eu já poderia descartar um monte delas aqui, mas primeiro vou mostrar para você por que eu posso descartar essa aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho uma função do primeiro grau. Vamos supor que essa função seja do primeiro grau. Uma função do primeiro grau linear, ela é dada pela fórmula y igual a x mais b. E aqui a gente poderia considerar isso, mesmo tendo um menos aqui, vamos supor que esse b fosse negativo, menos por menos daria mais. A x, vamos supor que isso tudo aqui, ó, k, e essa parte também fizesse com que isso fosse um x do primeiro grau. Mas ainda assim, se eu fosse construir uma função linear, ela teria que ter uma reta. E aqui fala semirreta, pedaço de reta. Aqui eu não tenho como ter uma equação para um pedaço de reta, né? Então está fora por essa razão e por outras. Porque também esse formato de equação ele não dá uma reta. Com certeza não, porque se esse K pode ser maior que zero, ele pode ser 1. E se for 1 sobre x, ou x mais qualquer valor, ele vai dar uma curva. Linear seria se esse x estivesse no numerador. Então mais um aqui também, semirreta horizontal, que seria a mesma coisa. A mesma equação da reta, porém a diferença é que aqui o y seria igual a uma determinada quantia. Teria que ser y igual, vamos dizer assim, a 5. Nem teria o x na jogada. Então não teria como ser uma semirreta horizontal. Fora, falsa também. Vou chamar de 1, 2, 3 só para diferenciar. A 3 aqui seria ramo de uma parábola. Ora, mas uma parábola ela decorre da equação do segundo grau. E essa não é uma equação do segundo grau. Se eu tiver aqui no denominador, eu teria que ter um outro x aqui para eu tirar o mínimo e isso aqui virar uma equação do segundo grau. E se eu tivesse uma equação do segundo grau, aqui ainda fala ramo da parábola, pedaço da parábola. Ainda seria um pedaço da parábola. E aqui nesse caso, mesmo que eu tivesse, não seria. Agora, a próxima é arco de uma circunferência. Como que é a fórmula de cálculo da equação da circunferência? A fórmula de cálculo da equação reduzida da circunferência é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Mas aqui veja que mesmo que eu tivesse a equação de uma circunferência, aqui fala arco, quer dizer pedaço, mas essa não é uma equação da circunferência porque ela não tem
ao quadrado, aqui x menos x do centro ao quadrado, y menos y do centro ao quadrado, é muito complicado para chegar, e ainda mais que aqui nós não temos o raio, então é falsa também. Agora vamos à última, que precisa ser, não tem como sair fora, né? Ramo de uma hipérbole. Então, vamos lá. A fórmula de uma hipérbole, ela é dada por x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Como disse que o k tem que ser maior que zero, e não falou nada sobre a e b, se tem que ser diferente de zero, só a única exigência é que o k seja maior que zero. Então, eu posso vir nessa fórmula e atribuir valores aqui. O a eu posso atribuir zero, não tem restrição. O b eu posso atribuir zero. E o k tem que ser diferente de zero. Vou pegar um valor inteiro aqui, 1, para ficar fácil. Aí eu posso reescrever a equação com essas constantes. 1 sobre x menos a, x menos zero, que continua x, menos b. O b é zero. Então, olha a equaçãozinha aqui, como que ela seria? Se o x valer zero, não tem como dividir por zero, para o ordenado dele não existe. Então, significa que essa curva não pode tocar no eixo y quando o x for zero. Se o x valer 1, 1 dividido por 1 é 1, o y vale 1. Se o x valer 2, 1 dividido por 2 é 1 meio. Se o x valer 3, 1 dividido por 3 é 1 terço. Jogando isso no gráfico, o primeiro aqui é 1 e 1, porque é 0 e conjunto vazio, eu não posso encostar lá no eixo y, porque no eixo do x ele não passa, né? 1 e 1 já está 2 e 1 meio, ele vai descer na metade aqui. 3 e 1 terço, ele vai descer aqui em 1 terço. E observe o seguinte, isso aqui nunca vai tocar no eixo de x, porém ele não sobe mais. E o mesmo eu digo em relação ao eixo y. Se você colocasse, vamos supor aqui, 1 milhão, você iria ter 1 dividido por x igual a 1 milhão. Então, esse x assumiria um valor infinitamente pequeno para que o y assumisse um valor infinitamente grande, mas nunca passaria, nunca tocaria no eixo, porque não chega na direção do zero. Então, se você observar aqui o desenho de uma hipérbole, ela tem aqui os dois ramos, isso aqui vai dar o ramo de uma hipérbole, né? Aqui fala ramo de uma hipérbole. Olha a semelhança. Então, nós temos, mais próximo é o ramo de uma hipérbole. Mas eu considero essa questão uma questão bem difícil, uma questão bem complexa, que tem como gabarito a alternativa E de esperança. Esperança sempre, dedicar sempre, estudar sempre. A gente não pode parar de estudar, que é o estudo que faz a gente adquirir o conhecimento, que faz a gente crescer, que faz a gente vencer, que faz a gente atingir os objetivos que a gente tanto almeja, ok? Se você quer melhorar a sua matemática, venha para o canal Matemática Simples e Prática. Venha já estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.